Grande dia para a democracia. Baita vitória da Câmara dos Deputados. Uma notícia maravilhosa. Câmara suspende a ação penal contra a ramagem, no caso da trama golpista. Meus parabéns aos 315 deputados honrados que tiveram coragem de enfrentar essa injustiça. Agora, fazendo uma análise jurídica desse caso. Como o STF procederá agora com essa decisão da Câmara dos Deputados, sem querer jogar água no chope de ninguém? O que pode ou não pode acontecer agora? Quero fazer uma análise jurídica para que todos compreendam juridicamente esse caso. Tem-se aqui uma prerrogativa dos deputados que estão exercendo o mandato. Trata-se da chamada imunidade processual, que está prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que diz exatamente assim no parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, e aqui no caso a denúncia foi recebida, foi aquela sessão televisionada do STF, do Núcleo 1, que recebeu inclusive a denúncia contra o Bolsonaro, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva. É deputado, informa a Câmara que o deputado teve a denúncia oferecida e recebida. Que por iniciativa de partido político, no caso aqui foi o PL, nela representado, pelo voto da maioria de seus membros. Teve, muito mais inclusive, maioria 200 e pouco, teve 315. Poderá até a decisão final sustar, significa suspender o andamento da ação penal. O que significa isso daqui? Significa que a Câmara pode decidir que o STF não poderá processar o deputado. Isso é uma prerrogativa do parlamentar. Havendo maioria, a Câmara fala: não, o deputado não será processado até o final do seu mandato. Se reeleito, continua essa suspensão. Agora, o que o STF vai decidir nesse caso? Ninguém tem dúvida que esse caso não é jurídico. É um caso, evidentemente, político. O STF tem uma súmula que diz exatamente assim. Olha aqui comigo. Súmula 245. A imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. O que o STF, ó, isso aqui é o site do STF, tá? Isso é uma súmula do STF. O que o STF está dizendo aqui? Que a imunidade parlamentar só se aplica ao parlamentar. Por exemplo, o artigo 53 da Constituição Federal, ele traz várias imunidades. Ele começa com aquela chamada imunidade material. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O parágrafo 1º diz que, desde a expedição do diploma, serão julgados e processados no STF, traz a prerrogativa de foro. O parágrafo 2º diz que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não podem ser presos, salvo em flagrante por crime inafiançável. E o parágrafo 3º é o nosso caso. Essa súmula 245 do STF, ela veio com relação ao caput. Por quê? Porque estava havendo uma discussão da imunidade material. O deputado ou o senador tem imunidade por opiniões, palavras e votos. Então, ele ofende alguém da tribuna. O deputado está, ou melhor, estava imune a isso. Agora, outra pessoa vai lá e faz o mesmo junto com o deputado. Essa imunidade se estende a esse que não é parlamentar, o assessor do deputado, por exemplo, que vai lá e faz a mesma coisa. É isso mesmo, você é isso e aquilo. O STF disse não, porque exige a diplomação do parlamentar e o mandato. O que acontece? Neste caso agora, a Câmara dos Deputados disse: vamos exercer a prerrogativa do 53, parágrafo 3º, e determinamos a suspensão do processo com relação ao ramagem. Só que a Câmara vem e diz: e queremos suspender todo o processo. Sabemos
que existem duas formas de interpretar isso daqui. O STF já interpretou uma vez, dizendo que essa imunidade não se estende. O nome disso é interpretação restritiva. Ou seja, restringiu ao máximo essa interpretação e aplicou a imunidade somente ao deputado. Há uma possibilidade de interpretação extensiva. Aplica também a todos que, em conexão com o deputado, praticaram o fato, então exercerão a mesma prerrogativa. A eles se estende a mesma imunidade. Por exemplo, isso existe no caso da prerrogativa de foro. Por que todo mundo está sendo processado no STF junto com o Ramagem? Porque está havendo uma atração. O Ramagem tem a prerrogativa de foro do artigo 53, parágrafo 1º. Então, o Ramagem tem prerrogativa de foro, certo? Então, todos que estão sendo processados juntos seguem a mesma prerrogativa. É isso que está dizendo e é por isso que o processo está na Suprema Corte. Inclusive, o STF já disse. O próprio relator já disse, não, o Ramagem tem prerrogativa de foro, então o caso vem para o STF e traz todo mundo junto. Então veja, aqui nesse caso da prerrogativa de foro, fizeram uma interpretação extensiva. Então o STF tem dois posicionamentos. Com relação à imunidade material por opiniões, palavras e votos, já fez uma interpretação restritiva, súmula 245. Com relação ao foro por prerrogativa, processa Bolsonaro e os demais acusados, inclusive militares, no STF, porque o Ramagem tem prerrogativa de foro, faz-se aqui uma interpretação extensiva e atrai todo mundo para a prerrogativa de foro. Então vamos lá. E agora, com relação ao parágrafo 3º, vai fazer a interpretação restritiva do 245 ou vai fazer a interpretação extensiva do parágrafo 1º com relação à prerrogativa de foro? Eu entendo que a interpretação mais justa e mais correta é a extensiva. Por quê? Porque existe aqui uma chamada conexão probatória. O que o Código de Processo Penal fala com relação a isso? Diz o artigo 76 do Código de Processo Penal. A competência será determinada pela conexão quando ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar outras. Se a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir a prova de outra infração. O STF disse, ao receber a denúncia da trama golpista, que houve o preenchimento desses 3 incisos, ou seja, tem uma conexão entre os acusados, que em tese praticaram os crimes juntos, nas mesmas condições de tempo, e uma prova influencia a outra. Ou seja, o STF e a PGR, a oferecer a denúncia, disseram que há aqui uma conexão probatória. Eu entendo que nesse caso não se poderá desmembrar o processo. Como assim? Não poderá aqui, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tirar só o Ramagem. Então, suspende o processo só em relação ao Ramagem, tira o Ramagem do caso e toca o processo com relação aos demais. Por quê? Porque aqui haverá, nesse caso, fazendo dessa forma, uma violação a essa conexão. Não tem como defender um acusado sem que haja o processo contra todos. Não tem como desmembrar esse processo, porque as provas são conexas. Não tem como exercer um contraditório efetivo, uma ampla defesa efetiva, havendo esse desmembramento. Um acusado está inteiramente vinculado ao outro. Nesse caso, terá que suspender todo o processo. Terá que suspender toda a operação em razão dessa conexão. Não há como cindir, tecnicamente é esse termo, não há como cindir uma acusação da outra, porque elas estão interligadas. Então, nesse caso, deve o STF, pelo menos deveria
e eu digo isso na condição de advogado criminalista e professor da matéria, sou professor de processo penal, nesse caso, o STF não tem escolha, tem que suspender em relação a todos, por causa desse artigo 76. Então, eu entendo que tem que fazer aqui uma interpretação extensiva dessa imunidade para que não haja prejuízo ao devido processo legal. Suspende todo esse processo em relação ao Bolsonaro, em relação aos Kid Preto, em relação ao Felipe Martins. Suspende com relação a todo mundo para que esse caso seja legítimo. É o desejo da Constituição Federal e do Código de Processo Penal. Agora, sem jogar água no chope de ninguém. Sabemos que o STF está com sede de vingança, nesse caso. Tornou-se um processo político e não jurídico. Por isso, não esperem que isso aconteça. Mas é o que deve acontecer. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.